A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos ao canal Mensagens Bíblicas. Nesta ocasião, nós iremos refletir na palavra de Deus com base no texto registrado no Evangelho escrito por João, capítulo 15, o versículo 4. Assim nos diz a palavra de Deus: Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Na reflexão de hoje, nós vamos pensar a partir do título Permanecer e Frutificar. João, capítulo 15, Jesus está reunido com seus discípulos, dando importantes orientações para a vida, que são direcionadora para a vida dos discípulos daquela época e para nós, que somos discípulos e discípulas de Jesus no século 21. O Senhor Jesus, ele está falando sobre um assunto que era recorrente nos ensinos do Mestre. Jesus está falando sobre permanecer e frutificar. Para isso, Jesus se utiliza de uma linguagem campeira, uma linguagem de homens do campo, uma linguagem de agricultores, dizendo para eles que o Pai é o lavrador, Jesus é a videira e nós somos os galhos ligados a Jesus. Ou seja, nós devemos estar ligados em Jesus. Nós devemos permanecer em Jesus. Jesus está falando sobre permanecer para frutificar. E Jesus, no decorrer do texto de João capítulo 15, ele se utiliza de algumas expressões, as quais nós pretendemos conversar sobre cada uma delas. Jesus primeiro fala de cortar. E esse cortar que Jesus menciona no versículo 2, Jesus está se referindo a tirar os excessos. Tire os excessos. Esse é o primeiro princípio que nós podemos aprender a partir da analogia feita por Jesus a respeito da videira. Ele diz que a videira, ela produz quando ela está ligada no galho, quando ela está ligada no tronco e quando ela está enraizada. Muitas vezes, porém, o galho ele está cheio de folhas e, por vezes, muitas folhas, além de pesar o galho, ainda também faz com que ele perca a vitalidade e produza menos. Muitas vezes, o excesso de folhas faz até com que o galho na videira nem produza. Então, o que Jesus dá como solução para esse problema? Jesus diz: tire os excessos. Tire o excesso de folhas. Ou seja, nós aprendemos com isso que Jesus, ele não quer de nós uma vida apenas bela, frondosa, bonita, mas ele quer também uma vida produtiva. O Senhor Jesus quer que nós venhamos produzir para o reino. E para isso é necessário tirar os excessos, porque os excessos nos impedem de produzir. Nós podemos, por exemplo, refletir a respeito da vida financeira. Os economistas, eles dizem que aqueles que desejam ter paz e saúde financeira, para viver uma vida estável e equilibrada, é necessário quitar as dívidas. É o primeiro passo. Por quê? Porque uma pessoa endividada, com excesso de dívidas, ela acaba tendo uma vida financeira sobrecarregada e ela acaba entrando em problemas e dificuldades. Então, para ela ter paz, é necessário tirar o excesso de dívidas, o excesso de contas, diminuir, enxugar a folha para que possa assim ter um respiro e ter paz financeira. Um outro exemplo é uma igreja bem intencionada que enche o seu planejamento anual de muitas atividades. Porém, se não houver um alvo, se não houver um objetivo, a igreja ela fica cheia de atividades, cheia de eventos, mas ela não atinge o principal foco, que é ganhar vidas, que é transformar vidas pelo poder do Evangelho. Note, portanto, que o que faz com que uma produção exista, com que nós frutifiquemos, não é o excesso, e sim a objetividade, o propósito. Então, a primeira solução de Jesus para um galho ligado na videira que não produz é tirar o excesso. Jesus fala: corta. A segunda expressão usada por Jesus é limpa. Toda aquela que está em mim, disse o Senhor Jesus, e que frutifica, limpa para que dê ainda mais frutos. E Jesus ele conclui no verso seguinte, no versículo 3, dizendo que nós já estamos limpos.
Glória a Deus por isso. Por que nós já estamos limpos, segundo a palavra de Jesus? Como isso foi possível? Então esse é o segundo aprendizado. Nós estamos limpos e devemos permanecer limpos. Isso foi possível por causa da morte de Jesus na cruz. Nós estávamos contaminados pelo pecado. Nós estávamos danificados pelo pecado, mas o Senhor Jesus, com o seu sangue derramado na cruz, Ele nos purificou, Ele nos limpou. E a recomendação de Jesus é que nós sejamos constantemente limpados, para que nós permaneçamos limpos pela obra que Ele realizou por nós na cruz do Calvário. Ou seja, Jesus, Ele quer um coração simples, como diz o Salmo 15, Senhor, quem entrará no seu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, aquele que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Então, é necessário um coração limpo, é necessário uma vida limpa diante de Deus para que nós possamos produzir para o reino de Deus. E, por fim, Jesus ele se utiliza de uma terceira expressão, e essa expressão é um alerta de Jesus para nós. Jesus ele fala, se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Diferente de cortar e de limpar, ser lançado fora significa não estar ligado em Jesus. E assim como um galho, assim como uma vara, se ela não estiver ligada na videira e não estiver ligada na raiz, ela seca, ela morre e ela é lançada no fogo. Então Jesus ele está falando aquele que não estiver ligado nele será lançado fora. Então aqui Jesus faz um alerta de que a nossa vida ela precisa sempre estar ligada em Jesus para que nós tenhamos vida. Não existe vida fora de Jesus. Assim como um galho não pode sobreviver se não estiver ligado na videira, da mesma forma nós não viveremos, nós não podemos sobreviver, a nossa vida não faz sentido se não estivermos ligados em Jesus. Então, portanto, esses são pelo menos os 3 ensinamentos que nós podemos extrair. Jesus, ele nos ensina primeiro a tirar os excessos. Jesus ensina que nós fomos limpos porque ele morreu na cruz e nos purificou com seu sangue e que nós devemos nos purificar, permanecer limpos. E Jesus fala ainda que nós devemos estar ligados nele, porque todo aquele que não estiver ligado nele será lançado fora. Você está em Jesus? É maravilhoso estar ligado a Jesus e permanecer nele. Mas você está frutificando? Você está produzindo para Deus frutos dignos de arrependimento? Você está produzindo para Deus vidas transformadas através do seu testemunho, através da sua pregação? Deus quer que nós frutifiquemos. Se nós estivermos ligados em Jesus, mas não estivermos produzindo, é necessário tirar os excessos. Se nós estamos ligados em Jesus, nós fomos purificados e é necessário que nós continuemos purificando o nosso coração pela palavra de Deus e que nós permaneçamos em Jesus. Portanto, esse é o mandamento de Jesus para todo discípulo, permanecer e frutificar. Que Deus te dê graça, nos dê graça para permanecer nele e frutificar em Jesus. Vamos orar? Eterno e soberano Deus, Pai maravilhoso e santo, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós te rendemos graça. Tu és o nosso Senhor, o nosso Deus, o Deus da nossa salvação. Nós te agradecemos, Jesus, porque no momento da nossa vida o Senhor se revelou para nós, o Senhor nos ligou à videira verdadeira e nós passamos a viver e nós passamos a produzir. Nós te glorificamos porque o Senhor está nos dando uma vida cristã frutífera, uma vida cristã que produz. E a nossa oração é que o Senhor nos dê graça para permanecer no Senhor. Senhor Jesus, nos dê graça para frutificar. Se não estivermos frutificando, corta, tira os excessos, que o Senhor nos mantenha limpo, com o nosso coração purificado pela Tua presença, pela Tua palavra e pelo Teu sangue carmesim derramado na cruz do Calvário. Senhor, que em momento nenhum nós venhamos nos desligar do Senhor, porque não existe vida fora de Ti. Como disse Pedro, para quem iremos nós se só Tu tens a palavra de vida? O Senhor tem a palavra de vida, o Senhor é a vida e nós vivemos, nos movemos e existimos no Senhor e para o Senhor nós queremos frutificar permanecendo em Ti, no nome e para a glória de Jesus. Amém.